Muitos rappers têm uma vida financeira boa, mas existem aqueles que ficaram mais lisos que sabão em algum momento da sua carreira. Mesmo anunciando sua falência, 50 Cent gastava milhares de dólares por mês com uma mega mansão de 18 quartos. Já na falência de T-Pain, foi tão difícil que ele pedia dinheiro emprestado para comprar um mísero hambúrguer. Bom, mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você deixar o like e se inscrever no canal, vai me ajudar demais. Então essa é a seleção de 6 pessoas que já faliram dentro do rap. Em primeiro lugar está o DMX. O rapper teve 17 filhos com 11 mulheres diferentes, e quase todas as crianças resultaram em um processo solicitando pensão. Por exemplo, o DMX foi processado em 1,5 milhão de pensão alimentícia em 2008, depois que testes confirmaram que ele era pai de um bebê que ele não tinha assumido, o que resultou no seu primeiro pedido de falência. 4 anos depois, em 2012, DMX foi processado por outra ex-parceira em mais de 1 milhão de dólares em pensão alimentícia. Um ano após esse processo, ele declarou falência pela segunda vez. Sua terceira falência aconteceu lá em 2016, quando foi descoberto que DMX tinha acumulado mais de 1,7 milhão em pensão alimentícia não pagas, e mais de 950 mil em dívidas bancárias, e mais 1,5 milhão em dívidas fiscais. Ele foi condenado a 6 meses de prisão por pensão alimentícia e também foi condenado a pagar ao governo 29 milhões de restituição. DMX nunca conseguiu pagar essas dívidas, pois ele morreu em abril de 2021. Em segundo lugar está o Tyga. Tyga, ao contrário de DMX, pagava sua pensão em dia, mas ele tinha uma fraqueza quando se tratava de luxar. O rapper virou notícia depois que ele comprou uma Mercedes Maybach de 200 mil dólares para sua namorada, enquanto estava devendo 480 mil dólares de aluguel atrasado, resultando em um processo em que ele nem sequer compareceu no dia da audiência. Lá em 2016, o rapper comprou por volta de 3 carros esportivos, e todos eles foram retomados por falta de pagamento. Além disso, ele foi processado pela segunda vez por não pagar o aluguel de outra casa. E não parou por aí, ele foi processado uma terceira vez por não pagar o aluguel novamente. Enquanto tudo isso acontecia, Tyga tinha uma dívida fiscal no valor de 890 mil dólares com o governo, e mesmo assim ele tinha uma vida de luxo nas redes sociais. Em terceiro lugar está o produtor Scott. O produtor conseguiu bater o recorde, já que gastou 70 milhões de dólares em menos de 3 anos. Ele tinha ganhado toda essa grana produzindo alguns dos maiores nomes da música, incluindo Kanye West, Dr. Dre, Jay-Z, Chris Brown, 50 Cent, Nas, Lil Wayne e muitos outros. Mas o patrimônio dele começou a diminuir depois que ele comprou uma coleção de 30 carros esportivos, incluindo Bugattis e Ferraris, além de uma mansão de 5 milhões de dólares onde ele abrigou mais de 20 funcionários, incluindo um capitão de barco, caso ele quisesse sair em um iate que ele comprou. O capitão estava na equipe em tempo integral. O preço também do iate foi 20 milhões. Segundo o próprio produtor, ele explicou que o seu estilo de vida mensal era avaliado em 1 milhão de dólares. Com o passar do tempo, Scott ficou viciado na vida noturna e já não estava produzindo mais, e não tinha nenhum dinheiro entrando, e com a dívida de 1 milhão por mês saindo, era certo que ele chegaria ao número 0, declarando falência com o tempo. Em quarto lugar está o MC Hammer. Apesar de ter o 5º álbum de rap mais vendido de todos os tempos, vendendo 17 milhões de cópias, ele não conseguiu ficar longe de problemas financeiros. O rapper comprou mais de 17 carros de luxo, um jato particular, 2 helicópteros e 21 cavalos de corrida. Alguns dos cavalos eram avaliados em cerca de 1 milhão de dólares. Ele também comprou uma mansão na Califórnia por 12 milhões e gastou mais 30 para deixá-la do jeito que ele quisesse. Ele adicionou uma pista de boliche, quadra de basquete, campo de beisebol, estúdio de gravação, cinema, garagem para 17 carros, quadras de tênis e 2 piscinas. Ele também adicionou várias estátuas de si próprio e colocou por último uma banheira de hidromassagem dourada em seu quarto. E para manter tudo funcionando perfeitamente, ele contratou uma equipe de quase 200 pessoas na propriedade, o que lhe custou cerca de 500 mil dólares por mês. Sem surpresa, menos de 5 anos depois, MC Hammer declarou falência. Em quinto lugar temos o T-Pain. Você nem deve imaginar o quanto foi séria a falência de T-Pain, o rapper que tinha um patrimônio líquido de mais de 40 milhões de dólares no seu auge lá em 2007. A falência do T-Pain veio por seguir conselhos de amigos, que segundo os amigos do T-Pain, quando você vira rapper você tem dinheiro infinito e você nunca mais vai ficar pobre, é só dinheiro entrando todo momento. Parece até brincadeira, mas o T-Pain realmente acreditou nisso. Depois disso, seus gastos ficaram fora de controle, já que ele comprou diversos carros de luxos e casas. E essas casas não eram somente para ele também comprou casas para toda a sua equipe. Tipo assim, tinha uma casa somente para o segurança,
crianças, outras para os produtores e assim por diante. Para você ter uma noção, o T-Pain nem sequer olhava quanto dinheiro ele tinha, porque ele realmente acreditava que ia ganhar dinheiro para sempre e que continuaria subindo e subindo. Chegou ao ponto em que ele começou a criar menos músicas e o seu contador o alertou que ele estava ficando quase sem dinheiro, mas ele não conseguia acreditar por conta daquele conselho que seus amigos tinham dado para ele. Ele só caiu na real que estava falido quando ele teve que pedir dinheiro emprestado para comprar um mísero hambúrguer. Antes da gente passar para o último, gostaria de pedir para você se inscrever no canal e deixar o like, vai me ajudar demais. Por último e não menos importante, ficou o 50 Cent. 50 Cent já teve um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos no rap, mas ele também não se limita a isso, já que fez mais de 100 milhões de dólares em um investimento em água vitaminada e outros 78 milhões em um investimento de roupas íntimas. Isso tudo no final dos anos 2000. Lá nessa época, para se ter uma noção, o 50 Cent fez uma estimativa de 300 milhões de dólares em apenas 2 anos. Então, quando ele anunciou que estava entrando com um pedido de falência lá em 2015 e com dívidas totalizando mais de 32 milhões, o mundo inteiro estava pensando a mesma coisa. Como isso aconteceu? Essas dívidas vieram de diversos processos que o rapper havia perdido, mas os que ficaram mais famosos foi o que 50 Cent vazou publicamente um vídeo de uma mulher tendo relações sexuais. Essa mulher em que o 50 Cent vazou o vídeo, ela era a mulher do Rick Ross, e pra quem não sabe, ele e o Rick Ross têm uma treta mortal. Outro processo também que ficou famoso foi o de plágio de uma empresa de fones de ouvidos. Na época, chegou ao ponto em que o rapper estava ganhando somente 185 mil por mês. Na lógica, a gente pensa que é o suficiente para que ele se recuperasse, mas 108 mil dessa renda iam para uma mega mansão de 18 quartos, e o dinheiro que sobrava era tudo de despesa doméstica. Nos documentos da falência de 50 Cent, mostrava que ele devia dinheiro ao seu estilista, personal trainer e até mesmo para o seu barbeiro. Dá para acreditar nisso. Já em 2017, ele tinha conseguido pagar 23 milhões dos 32 que devia, resultando que ele quitou essa dívida no decorrer do tempo. Ele teve que começar sua vida financeira do zero, e hoje em dia sua fortuna é avaliada em mais de 40 milhões de dólares. Bom família, esse foi o vídeo de hoje. Se você quer que eu faça algum vídeo específico, deixa aí nos comentários que eu irei trazer o mais rápido possível. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Até a próxima!